Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Crianças em vulnerabilidade, a administração do Parque Ibirapuera e obras na Zona Leste foram alguns dos temas discutidos pelos vereadores em sessão plenária nesta quinta-feira. A primeira a subir na tribuna foi a vereadora Renata Falzoni, que trouxe uma discussão que diz respeito às regras do Parque Ibirapuera, localizado na zona sul da cidade. Segundo ela, algumas cobranças são indevidas e podem gerar uma situação administrativa delicada. A Urbia, que administra o Parque de Ibirapuera, já vem cobrando dessas assessorias uma taxa mediante o número de atletas que ela fornece uma planilha de treino. E com isso a gente entende que isso é você privatizar o espaço público, taxar pelo uso do espaço público. As assessorias entendem que o que elas fornecem é uma planilha que o atleta pode estar no parque ou em qualquer outro lugar treinando e que eventualmente o parque é um lugar de ponto de encontro para que esses treinos aconteçam. A prefeitura da cidade de São Paulo, por uma determinação, ela determinou que essa taxa não seja mais cobrada desde janeiro e a Urbia continua cobrando. Quem paga a taxa vai ter mais direitos do que aquele que é um atleta avulso? Ou então uma assessoria vai poder então cercar a parte do parque para poder fazer ali o seu centrinho? Não é isso que está se discutindo, e sim o uso da pista para correr. E a gente entende que isso não pode acontecer, abre um precedente perigoso. A situação na Zona Leste, especificamente na região de Itaquera, foi trazida pelo vereador Alessandro Guedes, preocupado com o acesso às principais vias do local. Todo mundo que vai acessar o centro de Itaquera hoje não consegue fazer mais, porque existe uma obstrução devido a uma erosão ali na ponte que existe ali na rua Castelo do Piauí, também com a rua Esporte Clube Corinthians, do lado da UPA Itaquera, que as pessoas não conseguem passar por causa dessa obstrução, a erosão, a prefeitura pôs talude e foi embora. Ocorre que tem mais de 20 dias, porque a gente não está falando só quem vem pela radial de carro, a gente está falando quem desembarca no metrô Itaquera, que entra no transporte coletivo para ir para sua casa e tem que passar pelo mesmo canto e não consegue. A nossa intenção é que, com essa denúncia que a gente traz aqui hoje, o prefeito tome as providências, o secretário tome as providências e as obras lá iniciem para que possa atender a população e deixe esse sofrimento para trás. A vulnerabilidade infantil, o abandono e a violência foram levantados pela vereadora Ana Carolina Oliveira no seu tempo de fala. A gente está vendo as nossas crianças literalmente em situação de vulnerabilidade, correndo os seus riscos, que são inúmeros, seja eles de abuso, seja eles de um possível sequestro, espancamento e situações que já foram denunciadas e a gente não vê uma ação efetiva dos órgãos competentes à proteção à criança para que essas crianças não precisem mais passar por isso e elas sejam vistas. Mas os órgãos da proteção à infância, principalmente a questão da visita do Conselho Tutelar, da visita para que eles atuem nisso e tenham essa posição firme quando realmente exista essa denúncia e não neguem a presença ou vejam o caso e deixem eles para trás por alguma situação que aconteça com eles. As ações imediatas e o sucesso do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência junto à população, foi tema do vereador Bombeiro Major Palumbo. O ano passado inteiro, o SAMU de São Paulo, ele atendeu, lógico, por causa da população da cidade, mas ao recorde de ocorrências de todo o Brasil. Mais de 334 mil atendimentos, batendo o recorde do próprio SAMU, que era de 224 mil de 2023. Então foi um salto importante, um salto considerável, porque houve investimento, inclusive dessa casa, quando a gente aprovou a lei, onde colocamos os bombeiros para ajudarem as ocorrências do SAMU, a própria administração, o próprio aumento do efetivo, que a gente votou aqui também para que pudesse ter ali um número substancial de socorristas para atender a população, porque querendo ou não, na hora que a população precisa, ela precisa ter um atendimento rápido. Os vereadores também apreciaram os projetos de denominação que foram aprovados na Câmara e vetados pelo Executivo. Ao todo, os vereadores mantiveram 114 projetos vetados parcialmente ou integralmente que seguem para o arquivo.
E mais tarde, em sessão extraordinária, os vereadores se reuniram novamente em plenário para a discussão do projeto de emenda à lei orgânica do município, que altera a nomenclatura da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. O presidente da Casa, vereador Ricardo Teixeira, iniciou os debates do projeto depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, do último dia 20, que tornou constitucional a criação de leis pelos municípios para as guardas municipais atuarem em ações de segurança urbana. Foram protocolados 2 substitutivos, o que inviabilizou a votação, já que as comissões ainda não foram formadas para a apreciação desses textos. Vários vereadores se opuseram ao texto original. Eu sou a favor do projeto e também sou a favor do substitutivo. A favor do projeto porque eu acredito que a guarda deve sim ser considerada polícia, conforme a decisão da nossa Suprema Corte, mas também acredito que a guarda tem que ter melhorias. Então, se o guarda vai se expor ao risco de estar nas ruas fazendo ronda ostensiva, isso tem que ser garantido, ele tem que ter segurança jurídica para isso e, ao mesmo tempo, tem que ter proteção. Ele tem que ter auxílio, tem que ter respaldo, tanto financeiro quanto jurídico. A gente quer discutir direitos da Guarda Municipal. Por exemplo, vai ter uma aposentadoria especial, eles colocam a vida deles em risco, né? Outra questão, por exemplo, nós só temos 7.500 pessoas, homens e mulheres da Guarda efetivo, mais ou menos, né? A gente precisaria, hoje, pelo menos 15 mil homens e mulheres trabalhando na Guarda. Ele vai ter concurso público para chamar muito mais gente, então, para a gente, só mudar o nome da Guarda, isso não vai dar benefício nenhum para a população e nem para os trabalhadores da Guarda Municipal. O que a gente quer é discutir um projeto para a Guarda Municipal. O projeto que está sendo discutido é de autoria da vereadora Edir Salles, do PSD, com coautoria de vários vereadores. O projeto tramita desde 2017 e passou em primeira votação em 2019. A ideia era de votar em segundo turno, com o objetivo de mudança da denominação, como explica o líder do governo. A lei orgânica é uma lei de diretrizes gerais. E o que está sendo discutido, infelizmente, por alguns vereadores que apresentaram substitutivos, não é matéria de alteração de lei orgânica, é de lei ordinária. Valorização, remuneração, é de lei ordinária. Então, eu vejo que o debate está indo mais para um campo divergente. Nós estamos falando em alteração de nome e depois com a alteração de nome, sem dúvida nenhuma, a gente trabalhar com a carreira e entender aquilo que se transforma ou alterar como polícia municipal. Então, acho que a decisão hoje, ao meu ver, como vereador, até porque quem vai promulgar essa alteração é o presidente da Câmara, não é o prefeito. Como vereador, eu sinto que a gente perde uma grande oportunidade da cidade de São Paulo, valorizando o trabalho dos procuradores desta casa, que impetraram com a ação e conseguiram que essa decisão tivesse repercussão geral no Brasil todo, e a Câmara Municipal de São Paulo não votar por um capricho de alguns vereadores. Então a gente só precisa ter coerência. Hoje a gente não consegue votar, fica suspensa a votação e fica para depois das comissões formadas para apreciar os substitutivos que foram apresentados. Esse projeto, que é um projeto de emenda à lei orgânica, só vai cuidar da transformação, da mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. Então as discussões elas estão sendo inválidas no sentido de valorização, porque não é esse o projeto. Para não correr esse vício de competência, esse projeto teria que ser analisado de outra forma, não através de um PLO, que é o caso dessa mudança da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Eu sou completamente a favor da valorização da nossa Polícia Municipal. Os debates não foram encerrados, devem prosseguir oportunamente com a análise dos substitutivos protocolados. Olá, Málio. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio, Carol, estar com você e com os nossos telespectadores. Málio, esse assunto, esse projeto da troca de nome da GCM para a Polícia Municipal, ele vem sendo discutido bastante, está repercutindo bastante aqui na Câmara e essa semana ele foi colocado em pauta em todas as sessões. Mas a gente ainda aguarda a votação que provavelmente deve acontecer só depois que as comissões forem instaladas. Por causa dos substitutivos, O substitutivo, que é colocado e protocolado por um vereador ou por uma vereadora, isso aconteceu ontem, no início da sessão, houve protocolo dos substitutivos. O substitutivo é um texto que altera o texto original.
O texto original é a modificação da nomenclatura da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. Tudo isso aconteceu porque depois de aprovado em primeira, em 2019, porque o projeto é de 2017, é o projeto 08/2017, mas foi aprovado em primeira votação em 2019. O Tribunal de Justiça de São Paulo interpôs um recurso dizendo que o projeto era inconstitucional. Essa ação foi parar no Supremo Tribunal Federal, que acolheu exatamente todos os recursos e o principal recurso acolhido foi da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de São Paulo. E graças a esse recurso do Dr. Paulo Bacarin e sua equipe, o STF deliberou de que poderia haver essa modificação da nomenclatura em nível nacional. Então a Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, praticamente ela vai ser reconhecida agora nacionalmente, porque foi ela que conseguiu através do recurso da equipe do Dr. Paulo Bacarin. Esse é o primeiro ponto. A questão do PLO, o PLO é um projeto de emenda à lei orgânica. Então, este projeto de emenda à lei orgânica, ele tem que ser votado para modificação, sem substitutivos. O texto original. Acontece que os substitutivos deram entrada, os vereadores protocolaram. Aí o que acontece? Não tem comissão. Todo substitutivo, toda mudança de texto original, quer seja de uma PLO, como é o caso dessa emenda à lei orgânica do município, como qualquer projeto, ele tem que passar pelas comissões. E as comissões é que dão a redação final. A gente falou muito, lembra? No orçamento, né? O orçamento foi aprovado pelo substitutivo da Comissão de Finanças. Mudou o valor. O valor era um, virou outro. Então veja a importância das comissões. Então o projeto agora foi discutido pouco mais de 1 hora, tem que haver 2 horas de discussão, pouco mais de 1 hora já foi discutido. E claro, depois da montagem das comissões, esse projeto evidentemente volta e aí sim pode acontecer essa deliberação. Com um detalhe que foi levantado pelo vereador Fábio Riva, líder do governo, que é importante. Porque a grande discussão é, não basta mudar o nome, não basta. A discussão era essa. Você tem que dar direitos aos guardas civis, como tem, por exemplo, os policiais militares. Questão de proteção, uma série de questões. Só que aí não se trata de uma PLO, é uma lei ordinária, que seria aí uma outra questão, uma outra situação que também deve tramitar mais para frente, claro que nós vamos aguardar. De qualquer maneira, ele está suspenso, mas continua em tramitação. E a gente só vai ter resultados após as comissões montadas e instaladas. Nós vamos continuar acompanhando e trazemos tudo aqui no Câmara em Ação, Sem dúvida, com certeza. Mário, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere o encontro do presidente da Câmara com motociclistas para analisar nova proposta de regulamentação do serviço de mototáxi. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Mário, ainda essa semana o presidente da Câmara, vereador Ricardo Teixeira, apresentou um novo projeto, o Câmara na Rua, que tem o objetivo de aproximar mais, a população da Câmara, das suas demandas. Um projeto super importante aqui para casa e necessário, Que vai ao encontro daquilo que nós sempre pedimos, Participe das audiências públicas, vem para cá. Como as pessoas muitas vezes deixam de vir, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. A Câmara vai. A Câmara vai todo final de mês. Ela vai nos céus, vai utilizar os céus para isso, as estruturas dos céus, e vai levar toda a estrutura da Câmara Municipal de São Paulo para lá. Para as pessoas irem efetivamente, colocarem suas sugestões e, inclusive, conhecer todos os serviços que a Câmara Municipal de São Paulo tem aqui. Por exemplo, a ouvidoria. A Câmara tem uma ouvidoria,
E as pessoas não sabem, mas está lá, é só entrar sampaulo.sp.leg.br que você vai ter tudo isso lá. Então é muito importante isso na questão de aproximar a população da Câmara Municipal de São Paulo. Houve uma iniciativa como essa já aqui na Câmara, na época que o presidente era Antônio Donato, hoje deputado, que você lembra, Câmara no seu bairro, né? Que aí era aos fins de semana, a Câmara ia para os bairros, também utilizando a estrutura dos céus e também das subprefeituras. Então isso é fundamental para trazer as pessoas exatamente para o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo indo até essas pessoas, indo até os bairros, para mostrar para as pessoas o que os vereadores podem fazer. Você está precisando de alguma coisa? O que o vereador pode fazer por mim? Vai lá, quando tiver o primeiro no final de março. Exatamente. Primeiro no final de março. Mas no final de todos os meses. São 8 no total, né? São 8 no total. No final de todos os meses, nós vamos ter efetivamente esse trabalho feito pelos vereadores. Uma grande iniciativa que leva a Câmara exatamente ao encontro das pessoas que precisam, né, Carol? Exatamente. E a semana foi agitada aqui na Câmara, né? Sem dúvida. Porque também na última quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal recebeu mais uma proposta para a regulamentação do serviço de mototáxi na cidade. O presidente da Câmara, vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, recebeu uma comissão de motociclistas independentes em uma reunião intermediada pela vereadora Amanda Pascoal, do PSOL. O grupo apresentou uma minuta de projeto de lei com proposta para a regulamentação da atividade de mototáxi em São Paulo. A gente representa os trabalhadores mesmo, uma organização que foi feita não em base de uma instituição, um sindicato, associação. Somos trabalhadores independentes que estamos no dia a dia, na luta do mototaxista, e viemos aqui hoje apresentar o nosso projeto de lei por Ricardo Teixeira, né, com a nossa contribuição, assim como a gente vai fazer com toda a Câmara, né, dos vereadores, apresentando o projeto de lei, discutindo ele, melhorando ele, para que a categoria tenha total segurança, né, para exercer, né, essa nova modalidade de mototáxi. Garantir os direitos trabalhistas e a segurança desses trabalhadores, responsabilizando as empresas que precisam regulamentar e também a prefeitura que tem as suas atribuições de responsabilidade. E também garantir que esses trabalhadores consigam essa regulamentação de uma maneira qualificada. Fico muito feliz com a receptividade do presidente aqui para construir essa ponte mesmo em um diálogo que seja positivo para toda a classe, junto com a prefeitura e aqui dentro da casa. Para o grupo de trabalhadores que participou da reunião, a modalidade de transporte de passageiros por moto é mais segura que o trabalho de entrega de delivery por aplicativos. Bem mais seguro você transportar passageiro do que você fazer uma entrega. E tenho certeza que muitos entregadores do iFood vão estar migrando para o mototaxista. Por quê? Porque o mototáxi ele vai dar uma qualidade de vida melhor, né? E na atuação vai ter uma remuneração no final do mês bem melhor também. Hoje é mais seguro você estar transportando uma pessoa porque você vai respeitar o limite de velocidade, você vai respeitar os semáforos, né? Do que você estar com um alimento dentro da bag. Esta é a segunda proposta recebida pelo presidente sobre a questão envolvendo os mototaxistas. No início de fevereiro, a Câmara já havia recebido uma minuta com sugestões para a regulamentação elaborada pelo Sindicato dos Motociclistas. Ricardo Teixeira vai encaminhar o documento às comissões parlamentares para que sejam realizados mais debates sobre o tema e receba contribuições das vereadoras e vereadores da casa. Primeiro, nós vamos protocolar esse projeto deles para tramitar aqui pela casa. Vai passar pela Justiça, vai passar pela Comissão de Transporte e Trânsito. Outros vereadores também já apresentaram projetos. O sindicato já esteve aqui, também já apresentou um projeto. Eu acredito que esse tema nós vamos estar trabalhando o mês inteiro, ou até um pouco mais do que o mês de março, em cima desse tema. É um tema muito importante. A cidade vai ganhar um novo sistema de transporte individual. Tem que ser discutido pela sociedade. A sociedade tem que conhecer para depois ela abraçar ou não. E a casa é onde tem que estar sendo discutido para se criar uma regulamentação e deixar claro para a cidade como é que vai ser esse serviço. Mário, é uma questão que precisa ser levada com muito equilíbrio, né, para ser algo que beneficie tanto a população quanto os trabalhadores da categoria, por isso esses debates são tão importantes aqui na Câmara. É o segundo projeto que chega, desta vez dos motociclistas autônomos, né? Já veio o sindicato aqui, como foi dito na matéria da Camila Marinho. E existe uma questão que é muito importante e a gente tem que posicionar vocês que estão nos assistindo. Já existe mototáxi regulamentado em nível nacional pelo Conselho Nacional de Trânsito. Tanto que cidades
e algumas, inclusive aqui na região metropolitana, têm o serviço de mototáxi. Mas com algumas condições que o Conselho Nacional de Trânsito coloca. Primeira coisa, treinamento. Treinamento para transportar o garupa. Isso é importante, tem curso para isso. O Conselho Nacional de Trânsito coloca isso à disposição das pessoas que querem se tornar nos municípios onde o serviço é regulamentado. Em São Paulo houve uma proibição. Por isso que está acontecendo tudo isso. Houve uma proibição. E as empresas internacionais adotaram um sistema e colocaram por conta própria o serviço de mototáxi. Aí entrou o sindicato. Mas o sindicato disse o seguinte: eu sou favorável, mas sem só essas empresas lucrarem. O mototaxista, aquele que é sindicalizado aqui comigo, ele vai ter que ter toda a segurança possível. E quando se fala segurança, itens muitas vezes que a gente, fala assim, poxa, mas isso é importante. Claro, colete reflexivo. Sim. Não só em quem está pilotando a moto, também no passageiro, também no garupa. Esse curso que é fundamental para a pessoa ter efetivamente ali a habilitação para poder transportar o garupa sem colocar em risco ele. Então o sindicato defende, mas quer que efetivamente os motociclistas também ganhem. Não só através de remuneração, mas também com conquistas do ponto de vista de segurança. E agora a gente vê também os motociclistas autônomos com a mesma reivindicação. Eles, claro, querem trabalhar. Agora, o que precisa é a Câmara Municipal de São Paulo entrar no circuito como está entrando e colocar projetos de lei em nível municipal para que a proibição na cidade de São Paulo caia, deixe de existir, como acontece em outros municípios. A gente vê aí em várias reportagens, os mototaxistas, inclusive aqui na região metropolitana. Então é outra questão que precisa esperar as comissões. Assim que as comissões forem formadas, aí a comissão de trânsito vai ter um papel muito importante, Ela vai ser uma das mais importantes, porque as comissões são assim. Existe a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, deve passar, porque já tem no Conselho Nacional de Trânsito, então é constitucional. Aí qual que é a comissão mais interessada? A Comissão de Trânsito. Vai passar pela Comissão de Trânsito. E aí nós vamos ver o desenrolar desse projeto, a tramitação dele, claro, com vereadores a favor, vereadores contrários, enfim, faz parte do processo legislativo e democrático. Mas vamos ter que aguardar um pouco mais. Exatamente, mas vamos continuar acompanhando, Sem dúvida. Mário, além disso, nesta sexta-feira também foram realizadas 2 audiências públicas, de prestação de contas referentes ao último quadrimestre de 2024. Exatamente. São 3 quadrimestres. O ano tem 12 meses, 3 quadrimestres. Em cada quadrimestre, a secretaria tem que vir aqui prestar conta daquilo que está sendo utilizado em relação ao orçamento, em relação a uma série de atividades que ela faz para a Câmara Municipal. Neste caso, a Comissão de Saúde normalmente presta contas e o prazo agora é fevereiro para o quadrimestre que acabou no ano passado. Então você pega setembro, outubro, novembro e dezembro. Ela tem que vir aqui prestar contas para a Comissão de Saúde. Mas não tem comissão, acabamos de falar. O próprio presidente da Câmara tem essa prerrogativa, que é o presidente Ricardo Teixeira, que convocou uma audiência pública para que essas secretarias venham até aqui prestar. Aconteceu com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Finanças, que a Comissão de Finanças normalmente é quem recebe, mas também não está formada. O presidente, usando a sua prerrogativa, fez audiência pública e recebeu. E é muito importante isso, porque coloca a importância do vereador, da vereadora, no processo legislativo da cidade de São Paulo. Porque o vereador ele não está aqui só para votar projeto, ele está aqui para fiscalizar. Então ele chama a secretaria, vem aqui. Como é que está aí no quadrimestre o orçamento? O que você usou, o que você não usou dentro daquele orçamento que nós aprovamos? Que quem aprova é a Câmara. Vai, claro, para o prefeito que sanciona, mas quem aprova é a Câmara. Então isso acontece mesmo. Claro que logo com as comissões formadas, aí nós teremos a regularidade. Mas muito legal a iniciativa do presidente, Porque fevereiro é o prazo. Ele falou, não, pera um pouquinho. Vai ter carnaval, fevereiro é um mês curto, eu vou chamar. E foi isso que ele fez, Carol? Exatamente. Bom, Mário, nosso Câmara em Ação está chegando ao fim. Queria agradecer a sua companhia aqui no programa. Sempre um privilégio estar com você, estar também com os nossos telespectadores, sempre dizendo que
Você tem que participar do processo legislativo da sua cidade. Avise as pessoas que você gosta, porque faz parte da cidadania. E isso é importante. Exatamente. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.